Muito boa noite a todos os participantes. Ao abrir este primeiro ciclo de lives, Mulheres que Inspiram Pessoas e Superam Desafios, cumpre-me a tarefa inicial apenas de cumprimentar, não mais do que isso, os participantes, nas pessoas que compõem diria figurativamente, a mesa, doutora Mariângela Faleiros, Boa noite. desembargadora, que é a superintendente da escola, desembargadora Juliana Campos Horta, a doutora Clarissa Duana Silveira, que é assessora aqui da segunda vice, a desembargadora Áurea Brasil, a quem eu agradeço a presença e revelo a minha dificuldade de substituí-la, uma pessoa tão marcante, tão simpática e tão competente que é, né? Mas estou aqui me sacrificando para levar adiante essa tarefa que Vossa Excelência, que Sua Excelência, doutora, começou. Agradeço também a doutor Murilo, a doutora Helena Della Mônica. Eu quero fazer um agradecimento especial, porque, ao confirmar a sua presença, me enviou uma delicada e afetuosa carta confirmando a sua presença, e que, nesse momento, eu respondo com muito obrigado e um afetuoso abraço. Viu, doutora? A sua presença aqui é muito importante. Sua Excelência, doutora Laura Della Mônica, irá nos brindar hoje com uma palestra sobre mulheres na diplomacia brasileira, história e perspectiva. Doutora Laura caminha na senda de Maria José de Castro Rebelo, que é a primeira mulher a ingressar na carreira diplomática do Brasil e também a primeira mulher a participar e prestar concurso público no país, provando no exercício de sua atividade a sua aptidão e capacidade intelectual, posta em dúvida no despacho presidencial que lhe permitiu o ingresso na carreira, exarado pelo então presidente Nilo Peçanha. Naturalmente, essa questão vai ser abordada pela doutora Laura, a quem eu agradeço imensamente, mais uma vez, e eu vou passar a palavra para a doutora Mariângela Faleiros, que é quem irá dirigir os trabalhos. Muito agradecido, doutora, de antemão. Com a palavra, a doutora Mariângela. Cumprimento ao desembargador Tiago Pinto, segundo vice-presidente e superintendente da Escola Judicial. Lembrando que eu sou superintendente adjunta, tá, doutor Tiago? Cumprimento a desembargadora Juliana Horta, superintendente judiciária adjunta da primeira vice-presidência do TJ, a qual atuará neste evento como nossa mediadora. Também cumprimento a doutora Helena Della Mônica, vice-presidente da OAB-MG e coordenadora das comissões da OAB-MG, e chamo a atenção porque, coincidentemente, é a mãe da nossa expositora, sendo que a doutora Della Mônica tem se mostrado grande parceira do Tribunal de Justiça na área de mediação e conciliação, incentivando os advogados a adotarem os métodos alternativos de autocomposição. Acabou de ser capacitada como instrutora credenciada pela EGEF junto ao CNJ. Muito obrigada, doutora Helena, pela sua presença. Agradeço também a delicada carta que nos foi enviada. Muito obrigada. A doutora Áurea Maria Brasil, que se encontra também na nossa mesa de honra e acaba de deixar a cadeira da segunda vice-presidência do nosso Tribunal de Justiça. Seja bem-vinda, doutora Áurea. Cumprimento a bacharela Clarissa Duana Silveira de Souza, que atua como assessora dessa segunda vice-presidência, e, finalmente, a nossa expositora Laura Della Mônica. Passando a ler o seu currículo. Doutora Laura tem o nome de Laura Berdini Santos Della Mônica e é diplomata de carreira desde 2012, ocasião em que
foi aprovada em primeiro lugar no concurso de admissão à carreira de diplomata. Nascida em Belo Horizonte, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde foi presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena em 2007. Realizou intercâmbio acadêmico na Università degli Studi di Bologna, na Itália, em 2008. Pós-graduada em Direito Internacional Público pela Academia de Direito Internacional de Haia, Holanda, em 2012, e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, em 2014. Trabalha atualmente na missão do Brasil junto à ONU em Nova York. Fluente em inglês, espanhol, francês e italiano. Esse é o mini currículo dela. Quero deixar registrado que a segunda vice-presidência, na pessoa do desembargador Tiago, teve a feliz iniciativa de fazer um ciclo de palestras, abrindo um canal de comunicação destinado às mulheres que inspiram pessoas e superam os desafios da atualidade, como você, Laura. Com essa iniciativa, o que se pretende é colocar em evidência pessoas simples, mas ao mesmo tempo inspiradas em sua forma de ser e se conduzir na vida. Pessoas que certamente irão incentivar, estimular e servir de exemplo para outras e outros que tenham sonhos semelhantes. Estamos certos de que esta é uma oportunidade ímpar para conhecermos mulheres que atuam em áreas diversas e que poderão mostrar suas experiências em perspectivas diferentes, mas sempre nos tocando, dizendo algo em profundidade, mostrando como superar os desafios e como ultrapassaram os obstáculos que surgiram em suas trajetórias. Esta é uma oportunidade de contarem suas histórias e de permitir que os participantes passem a enxergar o mundo por novas lentes e com outros olhos. Estamos certos de que, a partir de agora, vamos deixar de lado as limitações da pandemia, a angústia em relação ao presente e a incerteza relativa ao futuro, para mergulharmos junto com você, doutora Laura, numa motivadora atmosfera zen, feliz, de sucesso pleno e absoluto, orgulho não só das mulheres mineiras, mas das mulheres e dos homens de todo o Brasil. Doutora Laura, com a palavra. Bem, excelentíssimo desembargador Tiago Pinto, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, superintendente da Escola Judicial desembargadora Désia Fernandes, na pessoa de quem cumprimento toda a diretoria do TJMG, excelentíssima desembargadora Mariângela Meyer Pires Faleiro, superintendente adjunta da Escola Judicial desembargadora Désia Fernandes, excelentíssima desembargadora Juliana Campos Horta, desembargadora do TJMG, excelentíssima doutora Helena Della Mônica, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, coordenadora geral das comissões da OAB-MG, excelentíssima desembargadora Áurea Maria Brasil Santos Pérez, ex-segunda vice-presidente e superintendente da Escola Judicial desembargadora Désia Fernandes, no biênio de 2018 a junho de 2020. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de cumprimentar vossas excelências, e agradecer ao desembargador Tiago Pinto pelo honroso convite. Como mineira, bacharel em Direito pela vetusta Casa de Afonso Pena, é um grande prazer e uma verdadeira honra dirigir-me a uma audiência tão qualificada. E aí eu gostaria também de cumprimentar todos os demais servidores e servidoras do Poder Judiciário, profissionais, estagiários, estudantes, o público externo, que nos acompanha nessa quinta-feira, em nome da minha querida amiga Clarissa Duana, assessora da segunda vice-presidência do TJMG, que gentilmente se lembrou da minha atuação com os temas de igualdade de gênero e sugeriu a minha participação nessa atividade. A Clarissa materializou o verdadeiro exemplo de mulheres que apoiam mulheres. Então, muito obrigada. Nesse momento inicial, cabe a mim também fazer um disclaimer, que apenas esclarecer que a minha participação nesse evento ele se dá a título individual e não em nome do Ministério das Relações Exteriores.
né? As posições aqui expressas são, portanto, de caráter pessoal. Bem, primeiramente, como disse a desembargadora Mariângela, eu parabenizo o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e a Escola Judicial, desembargadora Désia Fernandes, por organizar esse ciclo de palestras intitulado Mulheres que Inspiram Pessoas e Superam os Desafios da Atualidade. O momento não poderia ser mais oportuno, tanto do ponto de vista interno quanto internacional. Né? Em 2020, a ONU Mulheres, que é a entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero, celebra seu aniversário de 10 anos. A Plataforma de Ação de Pequim sobre a Mulher, que é um documento marco dos debates dos direitos das mulheres no plano externo, celebra 25 anos. Né? Também em 2020, nós comemoramos 75 anos da Carta da Organização das Nações Unidas, a Carta da ONU, né? Cujo documento base tem dispositivos que tratam da igualdade entre homens e mulheres. E esse dispositivo foi graças ao trabalho de uma mulher, integrante da delegação brasileira à Conferência de São Francisco, que foi a ativista e política Berta Lutz. Da perspectiva interna, né, das noções brasileiras, domésticas, nós celebramos 14 anos da Lei Maria da Penha e notamos, infelizmente, assim como no Brasil e em outros países, o aumento das denúncias de violência doméstica em razão do isolamento provocado pela pandemia de Covid-19. Né? O contexto interno também nos faz lembrar que há intensos debates sobre a participação política das mulheres nas eleições de novembro vindouro, e bem como o recém-lançado movimento Paridade Já, na Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, diante desse contexto nacional e internacional propício aos debates sobre a situação das mulheres, eu gostaria, na verdade, de colocar algumas perguntas para estimular a nossa reflexão coletiva, antes que eu apresente alguns dados sobre a carreira diplomática brasileira. Eu gostaria de colocar para todos e para todas que nos assistem, se as mulheres hoje são metade da população brasileira, né, e como gostava de dizer uma embaixadora mãe da outra metade, porque ainda estamos proporcionalmente não tão representadas nos espaços de poder e de tomada de decisões, né? Porque apenas cerca de 15% do Congresso Nacional é composto por mulheres. Porque nesses 90 anos de existência da Ordem dos Advogados do Brasil, apenas 10 presidentes de seccionais foram mulheres. E por que, em mais de 100 anos da presença das mulheres na carreira diplomática brasileira, ainda somos menos de 25%? Né? Os números, sem dúvida, impressionam. Mas, por muito tempo, as questões relacionadas à situação das mulheres, aos direitos de mulheres e meninas, foram tratadas como temas que diziam respeito ao âmbito privado. Não eram vistos como temas de atuação dos Estados, nem das relações internacionais e nem da diplomacia. Como bem lembrou o desembargador Tiago em suas palavras introdutórias, a entrada da primeira mulher na diplomacia brasileira data de 1918. Maria José de Castro Rebelo Mendes. E é uma história bastante curiosa. A Constituição de 1891, vigente à época, previa que todos os brasileiros poderiam postular cargos públicos. E Maria José identificou no concurso de admissão à carreira de diplomata uma oportunidade para a qual ela se considerava apta. Ela tinha os requisitos necessários, se considerava apta a desempenhar aquelas funções. Curiosamente, ela faz a sua inscrição no concurso, mas a sua inscrição é negada. E a decisão dela de fazer essa inscrição não decorreu de nenhum statement político ou fundamentado em teorias feministas, como até se levantou à época. Foi uma decisão pragmática, né, de definir que ela precisava de um emprego, né, o pai dela havia falecido, ela precisava auxiliar sua mãe, né, na condução dos afazeres domésticos, em sustentar sua família, e o concurso da carreira diplomática seria, na verdade, uma fonte de renda. Mas, com a sua inscrição denegada, ela buscou o auxílio de um amigo da família. E, curiosamente, esse amigo é um conhecido de todos nós do meio jurídico, que foi ninguém menos que Rui Barbosa. Então, Rui Barbosa
auxiliou a impetrar um recurso para garantir a sua inscrição no concurso. E Nilo Peçanha, que era o chanceler à época, né, deferiu o recurso de Rui Barbosa, mas apresentou, como bem lembrou também o desembargador Tiago, um despacho bastante simbólico, né, e representativo da mentalidade à época. Nilo Peçanha comentou o seguinte, ele disse, olha, eu não sei se as mulheres desempenhariam com proveito a diplomacia. Né? Na diplomacia são necessários atributos de competência e discrição. Certamente seria melhor para o prestígio das mulheres e de Maria José que continuasse a direção do lar, tais são os desenganos da vida pública. Mas não haveria como recusar a sua aspiração, desde que fiquem provadas as suas aptidões. Então, basicamente, o que Nilo Peçanha, à época, disse é, olha, o recomendável seria que a senhora permanecesse em casa, né? Que são os papéis esperados de uma mulher na sociedade brasileira. Mas, se ficarem provadas as aptidões, não há nada, nenhum impedimento legal que a impeça de prestar esse concurso. E Maria José foi aprovada em primeiro lugar, né? Ela tornou-se não apenas a primeira mulher diplomata do Brasil, mas também a primeira servidora aprovada em um concurso público no país. Infelizmente, ela vai ter uma história curta, porque ela entra em 1918, ela se casa com um colega diplomata em 1922, e logo depois ela sai da carreira. Ela falece em 1936, ainda muito jovem, decorrente de problemas de saúde. Desse período, da entrada de Maria José até mais ou menos 1938, né, nesse período de 20 anos iniciais, à primeira entrada da mulher no Itamaraty, nós tivemos 19 mulheres na carreira diplomática. A média de uma por ano, né, no máximo. Mas em 1938, durante o Estado Novo, foi aprovada a reforma Oswaldo Aranha, que foi uma reforma administrativa do Itamaraty, e uma das alterações, uma das medidas principais, foi permitir que apenas os candidatos do sexo masculino pleiteassem a carreira diplomática. Então, 1918 a 1938, nós temos a entrada de 19 mulheres. 1938, há a proibição da entrada de mulheres no Itamaraty, e os argumentos utilizados foram dos mais diversos, né? Desde que as mulheres distraíam os homens nas suas funções, que as mulheres não estavam preparadas para os postos difíceis da carreira diplomática, que as mulheres eram muito sensíveis, que as mulheres deveriam ficar em casa para se casar e ter filhos e cuidar da família, né? Claro que houve questionamentos, mas, enfim, no contexto do Estado Novo, essa reforma foi aprovada e vigorou até 1954. E essa data também é um marco, porque em 1953, nós temos aí mais uma mulher vanguardista, talvez, nos debates da diplomacia brasileira, que foi Maria Sandra Cordeiro de Mello. Né? Maria Sandra impetrou um mandato de segurança e teve a segurança concedida para se submeter ao exame de admissão à carreira diplomática, sob o argumento de que aquela legislação que proibia, né, aquela reforma administrativa que afastava as mulheres do Itamaraty, era uma legislação que violava os dispositivos legais da época. E logo no ano seguinte, 1954, realmente há uma alteração legislativa que volta a permitir as mulheres na carreira diplomática. Eu acho que o mais curioso para compartilhar com os senhores e senhoras é que tanto em 1918 quanto em 1953, né, a entrada de mulheres ocorreu por pressões judiciais. Não foi uma concessão do governo à época, não foi uma mudança de mentalidade. Né? O que houve foi uma efetivação de direitos pelas vias jurisdicionais. Eu acho que os senhores e senhoras estão mais familiarizados do que eu. E é curioso, porque se formos analisar a carreira diplomática hoje, né, os dados disponíveis são de 2019, o corpo diplomático brasileiro é atualmente composto de 1.552 diplomatas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Né? Eu, com as possibilidades tecnológicas, converso com toda essa audiência tão qualificada de Nova York, mas temos outros colegas em Brasília, outras colegas espalhadas em várias cidades pelo mundo. Desse número, né, de 1.552 diplomatas, nós temos 23% de mulheres.
Isso significa que, em pouco mais de 100 anos de história de mulheres na diplomacia, nós ainda somos menos de 25% da carreira diplomática. E aqui eu até poderia entrar em outras particularidades da presença de mulheres na diplomacia. Mas eu decidi aproveitar esse momento único, e essa oportuna iniciativa do TJMG, da Escola Judicial Desembargadora Désia Fernandes, para realizar um exercício propositivo com Vossas Excelências, que é no seguinte sentido: o que nós, homens e mulheres, podemos fazer para alterar esse cenário, tanto na diplomacia quanto em outras esferas, a fim de que, como diz o título desse ciclo de palestras, inspirar pessoas e superar os desafios da atualidade. Uma primeira medida que eu gostaria de trazer diz respeito a repensarmos e questionarmos os chamados estereótipos de gênero. Um dos pontos mais relevantes sobre essa discussão, inclusive na diplomacia, consiste em entender como os símbolos, os ideais, as expectativas acerca das masculinidades foram estabelecidas com base no contraste desigual com o feminino. Para o economista político Francis Fukuyama, os homens seriam naturalmente agressivos, ao passo que existiriam características inatas tradicionalmente associadas ao feminino. Quem nunca ouviu que as mulheres são mais sensíveis, as mulheres são mais cuidadosas, E os indivíduos, tanto os homens quanto as mulheres, que se afastassem desses estereótipos, sofreriam e ainda sofrem críticas da sociedade. E aí, nesse ponto, eu queria voltar a Maria José de Castro Rebelo Mendes, a primeira mulher diplomata e servidora pública do Brasil. Um jornal à época, diante dessa iniciativa e até ousadia, como foi colocado à época dela se candidatar e pleitear uma vaga, um jornal, o Jornal à Noite, naquela época, disse o seguinte: que Maria José era de uma fisionomia de inteligência e cansaço, que contrastava com o perfil das moças de feições serenas que estavam espelhando a sua beleza nas casas de chá, num jogo constante de graças frívolas. Então, a mulher Maria José, que decide ousar, pleitear uma carreira tradicionalmente masculina, é avaliada por suas características físicas à época, comparando, enfim, com características do que seria tradicionalmente esperado de mulheres que estavam ali nas casas de chá, enfim, em conversas amenas e com outras temáticas envolvidas. Nós temos também a escritora nigeriana Chimamanda, que traz esse debate, O comportamento dos homens e das mulheres, ele pode ser muitas vezes o mesmo, mas a sociedade atribui a essa conduta adjetivos diferentes e faz inferências a partir desses comportamentos, O homem é assertivo, a mulher é agressiva. O homem é uma liderança, mas a mulher é controladora. O homem é confiante, mas a mulher é arrogante. E esses estereótipos são, na verdade, construções sociais, que são atribuídas às mulheres para limitá-las. Não são características inatas. Ninguém nasce com determinadas características. A atribuição desses rótulos, eles foram muitas vezes convenientes para quem quis afastar as mulheres de posições de poder e de tomada de decisão. Há um exemplo interessante, que eu acho que pode ser até curioso para Vossas Excelências, que é o da advogada iraniana, Shirin Ebadi, que ela foi a primeira mulher muçulmana a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, em 2003. Ela foi nomeada juíza em 1974, pelo governo iraniano, mas ela foi afastada em 1979, pois, à época, o governo iraniano afirmou que uma mulher era emotiva demais para dirigir um tribunal. E, claro, diante dessa denegação de direitos, Shirin Ebadi começou a atuar em prol de direitos humanos, direitos das mulheres, e o reconhecimento internacional veio com o Prêmio Nobel da Paz. E quando eu trago para os senhores e para as senhoras esse debate sobre a desconstrução dos estereótipos de gênero, isso inclui os homens, que é a importância de rever o conceito de masculinidade. E é fundamental que os homens se engajem nesses debates. E é por essa razão que eu parabenizo novamente o desembargador Tiago Pinto e a sua equipe por trazer esse tema ao Poder Judiciário de Minas Gerais.
Eu congratulo também todos aqueles homens que participam dessa nossa conversa virtual e nos ouvem. Então, fiquem também à vontade para enviarem as suas perguntas, né? Outro elemento que eu gostaria de trazer para esse debate é a importância de as mulheres se engajarem, de se fazerem ouvir, de liderar pelo exemplo e de ocupar espaços de poder, né? Isso em todas as instituições das quais passamos parte, e que inclui também a diplomacia brasileira, né? A presença de mulheres em posições de liderança, ela pode gerar um efeito multiplicador, por mostrar que é possível a uma mulher ocupar cargos importantes, né? Essas mulheres, inclusive, podem se tornar modelos de conduta a serem seguidos, sem que nem mesmo percebam isso, né? As senhoras desembargadoras, advogadas presentes nessa live, nós não sabemos quantas mulheres estão assistindo e se inspirando em vossas excelências, né? A pesquisadora britânica Anne Phillips, por exemplo, usa o conceito da política da presença para tratar desse assunto. E aqui eu também vou pedir licença a vossas excelências para um depoimento talvez de cunho pessoal, né? Eu tenho a sorte e o privilégio de que um dos meus maiores exemplos compõe essa mesa virtual, como foi dito no início, que é a minha mãe, a doutora Helena Della Mônica, né? Que é uma pessoa extremamente ética, engajada, que é atuante e dedica seu tempo e sua energia em prol dos advogados e advogadas de Minas Gerais e do Brasil. Eu confesso que algumas vezes eu já fiquei com ciúme da OAB, mas depois, quando nós vamos formando essa maturidade teórica e acadêmica em relação ao tema de participação e presença das mulheres em espaços de poder, eu vejo que o trabalho por ela ali desempenhado na ordem, apesar dos desafios, que não são poucos, né, é por uma boa e justa causa. Na diplomacia também, há uma série de embaixadoras e colegas que me inspiram, né? Em 2013, nós criamos o Grupo de Mulheres Diplomatas, que, entre as suas atividades, por meio de um financiamento coletivo, produziu o documentário intitulado Exteriores, né? Foi um documentário lançado em 2018, ano em que celebramos os 100 anos da entrada de Maria José Rebelo na diplomacia brasileira, e foi um documentário da qual eu tive a honra de participar, né? Nós contamos um pouco da história das mulheres na diplomacia, são mencionados os desafios superados por diversas embaixadoras que chegaram ao nível mais alto da carreira de diplomata, colegas de diferentes níveis hierárquicos dão seus depoimentos, né? Claro que a carreira diplomática tem os seus desafios, as mudanças constantes de país, né? A situação em que as famílias se submetem a essas mudanças, a distância, muitas vezes, dos familiares queridos, que estão, a maior parte, aí em Minas Gerais, no meu caso, né? A conciliação da vida pública e vida privada, que é um tema constante nessa dinâmica da presença de mulheres em espaços de poder e decisão, né? O contraste com outras culturas. A cultura brasileira é muito diferente também de várias outras que a gente encontra, e principalmente no que se refere ao tema dos direitos das mulheres. Esse documentário, Exteriores, ele está disponível no Google, na plataforma Vimeo, e eu já deixo também como sugestão para todos os senhores e senhoras assistirem aí no final de semana, já fica uma programação sugerida. Mas isso tudo eu trago para mostrar que essa atuação pelo exemplo, né, é fundamental para que mais mulheres e meninas se inspirem e ousem ocupar espaços de poder, né? Esse movimento, esse maior engajamento de mulheres, deixa evidente a importância e a força dessa articulação em rede, né, de atuação conjunta. E essas linhas de atuação não são novas, né? Nós temos ali Bernice Reagan, Marianne Young, todas elas já defendendo essas características e essa articulação conjunta na década de 80. E eu acho que é fundamental trazermos um ponto que é a participação e a representação das mulheres em toda a sua diversidade, né? Nós precisamos falar dos temas de diversidade de raça, de etnia, de orientação sexual, de crença religiosa, de origem social e geográfica, entre outras, né? Todas as instituições se beneficiam dessa diversidade. E esse ciclo de atividades, né, organizado pelo TJMG e pela Escola Judicial, por exemplo, é fundamental, porque nos proporciona uma plataforma para que nós possamos aprofundar nesse debate sobre mulheres que transformam realidades e inspiram pessoas.
né? Eu já disse isso hoje em outras oportunidades, mas iniciativas como essa do TJMG e da Escola Judicial precisam ser valorizadas e reconhecidas. São ferramentas fundamentais de transformação. E eu acho que uma característica importante, né, de todos nós e todas nós que viemos da área do direito, que temos essa formação jurídica, é que nós também busquemos fontes de inspiração, né, e atuemos de maneira transformadora, dialogando abertamente, promovendo a inclusão de diferentes perspectivas e desconstruindo preconceitos e estereótipos em todas as nossas áreas de atuação. É o que eu tento diariamente fazer no serviço diplomático brasileiro. E com essas atitudes, nós estaremos, de alguma forma ou de outra, implementando aquilo que está disposto no artigo 5º da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é a Convenção CEDAW, ratificada pelo Brasil em 84. E que a nossa atuação e a nossa institucionalidade, né, como representantes de instituições que todos e todas somos, que nós possamos também efetivar aquilo que dispõe a própria Constituição Federal de 1988. Né? O artigo 5º dispõe que todos são iguais perante a lei. Mas é muito curioso, porque eu acho que os constituintes, à época, não muito seguros do que dizia, né, de dizer todos são iguais perante a lei, acharam melhor colocar no artigo 5º, inciso 1º, que os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Né? É um pouco redundante, porque se todos são iguais perante a lei, né, por que reafirmar essa perspectiva homens e mulheres? Talvez os constituintes e aqueles que elaboraram a nossa Constituição saberiam que os temas de igualdade de gênero não seriam tão simples de serem tratados na sociedade como um todo. E aí, para concluir, porque eu acho que eu também já até me estendi mais do que deveria, eu convido todos os estudantes que nos ouvem, né, a conhecerem a carreira diplomática. Eu me coloco à disposição para conversarmos, seja no Instagram, seja num e-mail que eu criei para ter essa plataforma de diálogo, que é o você.diplomato@gmail.com, né? Porque a carreira diplomática é uma carreira de desafios, né? Como eu mencionei alguns dos pontos levantados no nosso documentário. Mas é uma carreira da qual eu me orgulho de fazer parte, é uma instituição que eu prezo e que eu respeito, né? Mas que é, sem dúvida, uma carreira que se beneficiaria e muito da presença de mais mulheres. Eu agradeço mais uma vez o convite, né? Eu estou aberta aos comentários, às perguntas de vossas excelências e do público. Então, muito obrigada. Pois não. Muito bem, doutora. Excelente apresentação. Parabéns. Parabéns para a senhora também, doutora Helena. Passo a palavra agora à nossa mediadora, doutora Juliana, com a palavra, por favor. Boa noite, desembargador Tiago Pinto, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, dirigente da EGF, desembargadora Maria Ângela Meyer, superintendente adjunta da EGF, desembargadora Áurea Brasil, doutora Helena Dalla Mônica, pessoa das mais inspiradoras na minha formação, na minha carreira, modelo, em nome de quem eu cumprimento todos os advogados e estudantes de direito que estão acompanhando a nossa live. Clarissa Duana, em nome de quem eu cumprimento todos os servidores públicos do Estado e servidores federais, caso estejam presentes. Doutora Laura Della Mônica nos brindou com uma questão extremamente delicada e que muito sofrimento já causou a tantos e a tantas. A questão da mulher na diplomacia brasileira passa pelas dificuldades a que se submeteram tantas candidatas ao concurso, aquelas que ingressaram e que não puderam continuar por algum motivo, e também as esposas de servidores do Itamaraty ou de diplomatas, assim como filhos de diplomatas, pela árdua e tão difícil tarefa ou missão de conviver dentro de
situações de adversidade cultural, religiosa, social, o que me faz, aliás, sempre me fez respeitar e admirar muito a carreira diplomática. Tive alunos, e aqui eu posso confessar, não um, mas vários, que procuravam lá no terceiro período da faculdade para que eu dissesse alguma coisa sobre carreira diplomática. Me lembro de um que, num voo de Brasília para Belo Horizonte, se encontrou com um conhecido deputado federal e foi pedir informações sobre o Itamaraty. Voltou na semana seguinte, esfuziante de alegria, porque recebeu todo um material que lhe foi encaminhado a respeito do Instituto Rio Branco e assumiu, naquele momento, compromisso de se candidatar ao Instituto Rio Branco. Faço votos que tenha ido. Doutora Laura, na sua exposição, aqui cumprimento, porque contribui muito para o conhecimento, a ideia do que se passa na carreira, né, o acesso à carreira, as atribuições dos membros da diplomacia. Doutora Laura demonstra que as mulheres vêm paulatinamente conquistando espaço na carreira diplomática e em outras carreiras públicas, cujo predomínio masculino é histórico, cumprindo, assim, o legado daquelas que as antecederam e conquistando espaço e podendo divulgar essa tão atribulada, tão desafiante missão que é a carreira diplomática. A nossa conferencista será, em alguns anos, tenho certeza, embaixadora do Brasil em postos de prestígio, assim como muitas de suas colegas que ora nos assistem. São profissionais que provam que, apesar das dificuldades e dos desafios, a combinação entre mulher e diplomacia pode ser muito bem sucedida. Com essas palavras, doutora Laura, eu gostaria de homenageá-la mais uma vez e homenagear todas as mulheres da carreira diplomática. Tenho aqui algumas perguntas. A primeira é do Luiz Augusto Oliveira e um outro colega que pergunta qual o nome do documentário. Aliás, um documentário de uma sensibilidade incrível. Belo documentário que vale a pena ser examinado. O nome do documentário que está na página do Ministério das Relações Exteriores. A segunda pergunta: qual o papel dos operadores do direito e operadoras de direito na promoção da igualdade de gênero? Quais são os principais desafios à ascensão profissional das mulheres? O que diria para os estudantes que têm interesse pela carreira diplomática? Qual a importância do envolvimento de homens e meninos nos debates sobre igualdade de gênero? E as instituições, como elas podem contribuir para promover os direitos das mulheres? Doutora Laura, como sua formação jurídica contribuiu para a sua formação diplomática? E pergunto ainda, alguma personalidade da diplomacia brasileira ou estrangeira tem inspirado sua formação? São essas as perguntas que nos chegaram até o momento. Tá bem. Muitíssimo obrigada, desembargadora, por essa pergunta. A primeira é até bastante simples, né? O documentário se chama Exteriores, né? E ele está, só jogar no Google, está disponível na plataforma Vimeo, né? Para quem me tem no Instagram, está também no link lá da minha bio, enfim, mas ele é fácil de ser encontrado. Se alguém tiver alguma dificuldade, é só me enviar também uma mensagem que eu teria o maior prazer de disponibilizar o documentário.
Bem, a segunda pergunta sobre, eu acho que eu vou até relacionar duas delas, que uma é como a minha formação jurídica, né, contribuiu para os debates da carreira diplomática, e também como operadores de direito, né, podem contribuir para essas questões de igualdade de gênero. Olha, a minha formação jurídica, né, até conversávamos aqui, o embargador Tiago, o embargador Murilo antes também, sobre o histórico, né, da formação jurídica. Eu venho da UFMG, né, e sempre me interessei pela área de direito internacional. Né? Eu fui professora assistente desses temas, enfim. Então, o fato, eu acho, de ter esse interesse e de ter já essas noções do direito internacional, principalmente público, né, contribuíram, sim, para que eu me consolidasse cada vez mais no interesse de entrar para a carreira diplomática. Né? Eu acho que talvez outro ponto que tenha contribuído muito, inclusive me auxiliou, né, inclusive nas dinâmicas negociadoras contemporâneas, é o fato de ter sido presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena. Né? Eu acho que quem passou pelo movimento estudantil, enfim, pelos desafios, quando ainda jovens, né? Claro que eu ainda não tinha o conhecimento teórico, a maturidade que eu tenho hoje. Né? Se tivesse, teria até podido fazer mais durante a minha época no centro acadêmico. Mas isso contribuiu muito para que eu desenvolvesse habilidades de negociação, diálogo, inclusive, com autoridades. Né? Foram várias as ocasiões em que tínhamos interlocução com os diretores, com os professores, com outras autoridades, quando organizávamos congresso. E todas essas experiências, na época da faculdade, foram muito úteis, né, à minha formação. Minha atuação nos grupos de estudo da faculdade, enfim, atuação em competições de direito internacional, a JESA foi uma das que eu atuava, enfim, então foi sempre muito útil. E aí eu traria um pouco para o papel dos operadores do direito. Né? E aí eu também me incluo, apesar de não exercer a advocacia, né? Mas, enfim, tirei a carteira da OAB, está lá guardada, mas na carreira diplomática eu não posso exercer. Eu acho que é um papel fundamental, porque há um compromisso social importante. Como operadores do direito, nós temos uma ferramenta que é essencial, que é uma educação e um conhecimento jurídico, e que muitas pessoas, né, não têm esse conhecimento de quais são os seus direitos, quais são os seus limites, quais são as suas prerrogativas. Né? E nós, como operadores do direito, temos, sim, essas ferramentas. E quando falamos também em igualdade de gênero, eu gostaria de trazer dois elementos, que é, muitos colegas, enfim, têm a percepção de que o que faltaria da perspectiva jurídica seria efetivar a implementação de leis que já existem. Né? No sentido, nós já temos muitas leis, o que falta é implementação. Por um lado, isso é verdade. Né? A própria Lei Maria da Penha, nós temos diversos dispositivos, tanto da parte da prevenção, quanto da punição do agressor, que ainda não foram implementados. Né? Claro, é um processo gradual, mas que carecem, sim, de implementação. Mas há um outro elemento de, ainda assim, persistirem legislações discriminatórias, né? Leis discriminatórias. Há um relatório recente da ONU Mulheres, que é a entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero, que é o Progresso das Mulheres no Mundo 2019-2020. E nesse relatório, a ONU Mulheres mostra que em 19 países do mundo, as mulheres casadas são obrigadas por lei a obedecer os maridos. Né? Em 17 países, as mulheres casadas não podem viajar sozinhas se não tiverem autorização do marido. Em 31 países, as mulheres casadas não têm a liberdade de escolher onde vão morar. Isso porque eu ainda não entrei em debates relacionados ao direito à herança, ao acesso à terra, ao acesso ao crédito. Né? Então, são realidades jurídicas, e nós também, como operadores do direito, temos essa função de promover esses debates, né? Tanto do viés de revogar legislações discriminatórias, ou pelo menos provocar o debate na sociedade, e, por outro lado, buscar a implementação de legislações que já existem, mas que não têm a sua efetividade garantida por essas ausências. Né? Então, eu acho que esse seria, em resumo, o papel dos operadores.
Uma outra pergunta que me foi colocada foram os desafios, né, à ascensão das mulheres. Nesse ponto, eu acho que uma das questões que se coloca com frequência, né, é o fato de as mulheres terem uma dificuldade e de se questionarem muito sobre a conciliação de vida pública e vida privada. Mas sempre que essa pergunta me é colocada, eu gosto também de inverter um pouco o ônus da prova, né, vamos dizer assim, que será que essa pergunta é feita aos homens? Né, eu acho que seria interessante se nós começarmos também a trabalhar nesse sentido, né, a perguntar para os homens como eles conciliam a vida pública com a vida privada. Porque isso dá a entender, dá uma percepção que, sim, as mulheres ainda hoje assumem a maior parte da responsabilidade do trabalho doméstico não remunerado, do trabalho de cuidado, né, com as crianças, com as pessoas idosas. Existem vários dados, tanto da ONU Mulheres, quanto da OCDE, do Banco Mundial, que corroboram, né, essas diferenças de uso do tempo. Mas é fundamental também que nós façamos os homens questionarem esses papéis. E aí, sim, né, um desafio na carreira, ainda para muitas mulheres, é conciliar essas mudanças constantes, conciliar a questão da dinâmica com os filhos, as escolas, enfim. Esse é um ponto que merece ser considerado. Mas isso nós já estamos tratando de mulheres que estão inseridas em determinadas profissões, em determinadas dinâmicas jurídicas avançadas. Né? A ONU Mulheres traz uma divisão que eu gosto muito de usar quando nós trabalhamos os temas de empoderamento econômico e ascensão profissional das mulheres, que é um pouco também o contexto que estamos trabalhando no âmbito dessa live. A ONU Mulheres, ela traz 3 diferenciações. Né? Ela fala de desafios do que ela chama o chão grudento, né? O chão pegajoso, que são os sticky floors, que são as limitações daquelas mulheres que têm uma renda baixa, que têm uma escolaridade primária, muitas vezes, e que enfrentam o desafio de sequer sair de onde elas estão. Né? Por isso o chão pegajoso. O chão, elas ficariam ali presas àquela base. O segundo nível seriam as escadas quebradas, né? Os degraus quebrados, que são os broken ladders, que é mostrar que existem mulheres que ficam ali com dificuldade de ascensão profissional intermediárias. Né? Elas têm ali uma educação secundária, muitas vezes o ensino fundamental, o ensino médio, mas elas não conseguem avançar para posições de alta qualificação. Né? A escada dela quebra no meio. E aí eu acho que talvez todas nós, nesse processo, nos inserimos no terceiro nível, que são os famosos tetos de vidro, né? Que são as mulheres que chegam a determinadas qualificações, têm um ensino universitário, têm toda uma produção acadêmica, mas têm uma dificuldade de ascender aos níveis mais altos de determinadas profissões. No caso da diplomacia, seria chegar ao nível de embaixadora. Né? Então, assim, cada um desses níveis tem diferentes desafios e que tem que ser encarado de acordo com a realidade, né? A realidade econômica, a realidade educacional, porque isso é fundamental. Sem educação, nós não avançaremos para lugar nenhum em termos de promoção da igualdade de gênero, mas que precisa ser avaliado. E eu acho que um último desafio, né, para eu passar as demais perguntas, não me alongar tanto, é o fato de que muitas mulheres, né, isso deixam bem claro no documentário Exteriores, é que, para avançar na carreira, elas mimetizavam comportamentos masculinos. Né? Muitas mulheres achavam que, para avançar, elas precisavam deixar de lado os seus requisitos de feminilidade, os seus requisitos, enfim, de determinados comportamentos, né? Como eu disse no início, de estereótipos associados a determinados comportamentos, porque aquilo mostrava como se elas fossem fracas, entre aspas, ou que não estivessem aptas o suficiente a assumir posições de liderança. Né? Esse mimetizar o comportamento masculino foi uma atuação, e ainda visto em diversos âmbitos. Né? Eu acho que o mais importante, quando falamos dessa desconstrução de estereótipos para promover a ascensão profissional e para superar os desafios da carreira, é que tanto homens quanto mulheres tenham liberdade de ação, tenham igualdade de oportunidade, e que essas ações não sejam criticadas ou limitadas pelas disposições da sociedade.
né, que todos eles e todas elas tenham essa condição de liberdade de escolha e sem que essas liberdades sejam criticadas, questionadas ou limitadas de alguma forma. Uma outra pergunta, né, que eu acho que, deixa eu ver, eu anotei aqui, como as instituições, né, podem contribuir. Eu acho que o exemplo dessa atividade, do que a Escola Judicial e o próprio TJMG fez, é fundamental, que é promover o debate, né, para que esse debate seja transparente, inclusivo, com diferentes perspectivas, é um ponto importante. O segundo ponto, talvez, seria o levantamento de dados, né? As instituições precisam saber como são compostas, quem são os integrantes daquela instituição, para que seja possível avançar, né? Como que iremos discutir igualdade de gênero se não sabemos quantas mulheres estão em determinadas posições? Se não sabemos quais são as dificuldades que enfrentam em determinados níveis da carreira? Como os homens veem essas questões? Né? Então, eu acho que cabe também às instituições fazerem esse levantamento de dados, essa coleta de informações, até porque as instituições não existem por si só, né? As instituições são formadas pelos indivíduos que a integram. Então, é essa diversidade dos indivíduos que dará o caráter que esperamos das instituições de promoção de igualdade de gênero e de inclusão de cada vez mais mulheres nesse processo. E aí, talvez, a última pergunta, né, o que eu diria para quem quer ser diplomata? Eu acho que a primeira dica seria leiam o edital, né, do concurso de admissão da carreira de diplomata, para que tenham ideia dos temas que são cobrados, né? Não é um concurso fácil, é um concurso que exige, no mínimo, 3 línguas inicialmente, né? Nós tivemos provas de inglês, francês e espanhol. É um concurso que exige uma visão abrangente, é uma preparação muitas vezes cara, o que dificulta também que muitos tenham essas oportunidades, né? Eu tive todo o privilégio, enfim, de ter todo o apoio da minha família, né? Aqui, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, enfim, que sempre apoiaram e sempre disseram que eu poderia ter absolutamente qualquer coisa. Então, aqui estou, inclusive na diplomacia brasileira. Então, leiam o edital, busquem informações sobre a carreira, tenham noção dos desafios, né? Porque sim, existem e são vários. Façam um planejamento de estudos, né? Conheçam aí as suas dificuldades, as suas fragilidades, cuidem da sua saúde física e mental. Eu acho que isso valeria para todos nós e todas nós nesse contexto de pandemia, não só para quem quer estudar para o Itamaraty, e dê o primeiro passo, né? Eu acho que, como eu disse durante a minha fala, nós precisamos ousar de alguma forma, né? Todos nós, os senhores e senhoras hoje, desembargadores, magistrados, quem nos assistem, os advogados, começaram de algum lugar, né? Foi preciso dar o primeiro passo. Então, se querem realmente ser diplomata, eu estou à disposição para quem tiver interesse, enfim, quiser conversar um pouco mais sobre a carreira, mas comecem, né? Essa coragem, essa ousadia é o que faz todos e todas nós estarmos onde estamos. Tem mais algumas perguntas, ainda tem um tempo, não tem, desembargadora Mariângela? Chegaram algumas perguntas? Está completando o tempo já. Eu acho que uma ou duas daria. Tá. A pergunta de Bruna Isabelle. Quais são atualmente os principais desafios enfrentados pelas mulheres no corpo diplomático? Tem também uma pergunta que já foi praticamente respondida, se há diferença de avaliação entre homens e mulheres no concurso para diplomacia. E acho também acho que também já foi em parte respondida, mas poderemos reforçar. Como inspirar as mulheres no interior do país, que não têm acesso a tantas informações e articulação em rede? E, por fim, doutora Laura, Luciana Teixeira pergunta, em algum momento a senhora pensou em desistir? São essas que chegaram até o momento. Qual a palavra? Obrigada pelas perguntas, enfim, né? Eu acho que com essas perguntas é quase um processo de terapia coletiva, né? Que vamos fazer para analisar essas questões.
A primeira delas, os desafios para a mulher no corpo diplomático, e aí eu colocaria 2 desafios. O primeiro é o desafio da entrada, né? Nós precisamos não só de mais mulheres prestando o concurso, né, mas também de mais mulheres sendo aprovadas no concurso, né? Então, eu acho que o primeiro desafio é como ampliar numericamente a presença das mulheres para que não sejamos apenas 23%. Né? Então, esse eu acho que é o gargalo inicial, que é o gargalo da entrada. Existem uma série de hipóteses, né, porque poucas mulheres entram na carreira diplomática, mas, como eu disse, são hipóteses, né, muitas vezes associadas a perspectivas socioculturais, enfim, até mesmo ao interesse ou ao grau de inscrição de mulheres no concurso, mas isso precisaria ser melhor investigado. Um outro desafio, realmente, é um desafio de ascensão profissional, né, na carreira. A carreira ela tem muitos critérios, né, e alguns critérios objetivos e outros que precisariam de ser aprimorados, mas que são exigidos determinados períodos no exterior, são exigidos determinadas ações, como, por exemplo, o curso de altos estudos, né, o curso de aperfeiçoamento diplomático, e são cursos que, muitas vezes, algumas mulheres optam por não fazer, porque exigem tempo, né, demandam ali uma dedicação, e, em algumas circunstâncias, essas mulheres estão em outros momentos da sua vida pessoal, preferem investir, né, em questões familiares, enfim, e deixam de cumprir determinados critérios objetivos na carreira. Então, eu acho que esses seriam os 2 principais desafios, né? Como trabalhar os critérios de ascensão profissional e também como estimular que mais mulheres ingressem na carreira diplomática, né? Se há uma diferença entre homens e mulheres, não, assim, em termos objetivos, não há. Né? O concurso de admissão à carreira diplomata, ele tem atualmente 3 fases, né? E são todas as fases anônimas e não identificadas. Né? Não há prova oral, porque na prova oral há um debate sobre os vieses escondidos, né? Os hidden bias, que a gente chama na doutrina estrangeira, que poderiam influenciar, né? Mas que não na carreira diplomática isso não acontece, porque as provas não são identificadas e são isentas, né? São anônimas, e não há também uma prova oral. Como inspirar as mulheres no interior do país? Eu acho que essa pergunta também é muito interessante pelo seguinte, quando eu comecei a estudar para o Itamaraty e a desenvolver a minha atividade acadêmica na área de promoção dos direitos das mulheres, não havia tantas ferramentas e dispositivos online, né? Como, por exemplo, essa atividade, né, que os senhores e senhoras organizaram, ela pode, para quem tem acesso à internet, claro, né, pode ser acessada de diversas localidades do país. Né? Então, isso é uma ferramenta bastante importante que pode contribuir para essa disseminação do conhecimento. E, é claro, toda vez que eu comento da importância da presença, da participação, é isso, né? Para que mulheres de diversas localidades vejam, né, determinadas mulheres participando de mesas, falando sobre temas dos mais diversos, né? Percebem que existem mulheres na diplomacia. Antes de me tornar diplomata, eu não conhecia nenhum diplomata, né? Eu não tenho nenhum diplomata na família. Tenho, claro, pais que têm um interesse bastante eclético, então a minha formação eu tive esses elementos, né? E que contribuíram para o meu interesse nesses temas, mas não havia ali uma pessoa com quem que eu pudesse dialogar sobre esses temas. Né? Então, isso foi uma construção gradual. Hoje existem várias colegas, mas que com as redes sociais, com o Instagram, enfim, com o WhatsApp, com várias outras ferramentas, essas mulheres do interior do país podem também perceber que é possível. Né? Com essa minha atuação nos temas de igualdade de gênero, eu tive recentemente, claro, virtualmente, né, na Universidade Estadual do Pará, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, enfim, localidades que antes não tinham tido acesso às informações, né, ou acesso direto a um ou uma diplomata, mas que por meio dessas ferramentas online conseguiram ter também aí acesso a essas informações. Então, se também tiver alguém
do interior, seja do interior de Minas ou de qualquer outra localidade, quiser me mandar uma mensagem, eu estou sempre também disposta a conversarmos. E eu acho, a última pergunta é se eu pensei em algum momento em desistir. Não, eu nunca pensei em desistir. Claro que todos nós, e aí eu acho que vale para qualquer carreira, enfrentamos desafios, né? Enfrentamos momentos em que nos questionamos, em que avaliamos se aquilo que estamos fazendo realmente tem um resultado concreto, né? Se aquelas decisões foram as melhores. Né? No início, conversávamos. Né? Nova York, a missão do Brasil junto à ONU, aqui em Nova York, é meu primeiro posto. Né? É um posto de muito aprendizado e de muitos desafios. Né? Cuidar dos temas nessa dinâmica com 193 países numa sala, enfim, ouvindo ali diferentes perspectivas, né? Não é uma dinâmica simples. Então, mas é pensar também que o trabalho que nós desempenhamos, o que eu desempenho aqui, é em nome do Brasil. Né? Eu tenho muito orgulho da minha origem, né? De ser mineira, de ser brasileira, de ser diplomata. E eu acho que isso precisa também ficar muito claro em tudo aquilo que nós fazemos. Né? E eu acho que, inclusive, o meu tempo aqui hoje é exatamente para que jovens, mulheres e homens também se interessem pela carreira, né? Pessoas com essa visão de transformação, de inclusão, né? De debates abertos sobre esses temas, exatamente para que nós possamos desconstruir esses preconceitos, né? E fazer uma plataforma de aprendizado coletivo. Diariamente eu aprendo nas minhas atividades aqui, que exige muito estudo, né? Eu imagino que os senhores e senhoras também, para cada decisão, para cada voto, para cada peça elaborada, é um esforço enorme. Né? Eu acompanhei isso na época da faculdade, acompanho isso até os dias de hoje. Então, para concluir, não, nunca pensei em desistir, mas claro que todos nós já tivemos altos e baixos, então por isso que o investimento na saúde mental também é bastante importante. Mais alguma coisa, doutora? Doutora Laura, é que está sendo pedido o e-mail ou o Instagram para o contato. E, na oportunidade, também eu informo aos que formularam perguntas e que não chegaram a serem respondidas nesta oportunidade, que serão encaminhadas à doutora Laura Della Mônica para que possa, posteriormente, responder e encaminhar a cada um dos elaboradores dessas questões. Muito obrigada, doutora Laura. Não, eu que agradeço. Então, o Instagram é Laura_Della Mônica, né? Então, eu tenho desenvolvido algumas ferramentas do que a gente chama de diplomacia digital. Claro que é um experimento, né? Ainda em aprendizado, mas sabemos que hoje as ferramentas tecnológicas são fundamentais para a comunicação. Então, esse é o Instagram, Laura_Della Mônica. Né? Claro, é um Instagram pessoal, mas que eu trato desses temas da diplomacia, de igualdade entre homens e mulheres, enfim, diversos outros temas que possam ser de interesse. E o e-mail é você.diplomata@gmail.com, né, para discutir um pouco a questão de quem tem interesse no concurso, algumas dicas, né, de como começar a estudar, enfim, que eu acho que a nossa função é tornar a diplomacia cada vez mais conhecida, né, para que mais pessoas se interessem pela carreira e possam também nos auxiliar a construir uma política externa cada vez mais forte e representativa do Brasil. Okay. Doutor Tiago, com a palavra para a despedida. Seu microfone, doutor Tiago. Falta de experiência. Eu agradeço profundamente essas lições que nos foram dadas. Eu acho que o enunciado da comunicação tem estrutura dialógica. Nós sempre devemos dialogar com aquilo com as adversidades e despertar no mais profundo das consciências o demônio da dúvida, duvidar é raciocinar. Não existem verdades pré-estabelecidas, nem de antemão, nem afirmações peremptórias. É preciso questionar e
para resolver esses paradoxos que persistem insistentemente no nosso meio social, superá-los. Muito agradecido, a doutora Helena Della Mônica, mãe da doutora Laura, que se fez presente, a doutora Laura Della Mônica, e, quem sabe, nós voltemos ao tema mais para frente, que seria um prazer tê-la aqui conosco novamente, e muito agradecido a todos aqueles que estiveram presentes. Essa palestra vai ficar disposta no YouTube e também em podcast. E nós podemos estender, através dela, esse diálogo tão importante para a escola e para a educação que aqui se ministra. Muito obrigado a todos, doutora Áurea, doutora Mariângela, doutora Clarissa, doutora Juliana e a doutora Helena mais uma vez. Muito obrigado e uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, Tiago.